a nossa saudação, desejando muita saúde e felicidade a todos, à mesa, que já foi mencionados, companheiros aqui presentes. Eu diria, nós que somos um sofressor, que é uma mistura de sofredor com professor ao longo de 43 anos, jovem, nós começamos a lutar pela educação, porque sempre entendíamos e entendemos que ela é transformadora e ela poderá construir um mundo melhor. Obviamente que, como deputado, nós temos que fazer uma lei para que não haja discriminação contra aqueles que querem se dedicar a um tipo de formação e educação que é a das mais modernas do mundo, para que não haja discriminação. Era verdade, sim. Nós somos procurados pelo companheiro Luciano, por outros estudantes, professores, órgãos de classe, discutindo uns a favor ou outros contra, que havia municípios que não aceitavam em seu concurso alunos formados no EAD, no ensino à distância, reconhecido pelo MEC. Isso é importante nós ressaltarmos, os cursos EAD reconhecidos pelo MEC. E seria a primeira lei no Brasil que combatesse essa discriminação. Trabalhamos neste sentido, conseguimos o apoio de todos os senhores deputados, foi por unanimidade, um deputado sozinho não faz uma lei, todos os deputados aprovaram, né, da legislatura de 2009, e fomos conversar com o governador. Estávamos nós em frente ao governador, explicando a ele, ó, professor, o senhor imagina que o mundo está conectado, o conhecimento hoje está no ar, ele é um fluido, basta eu ter um código e posso acessar a ele. Todos os habitantes podem acessar esse conhecimento, algo que é de mais moderno em tecnologia. Disse a ele que havia discriminação, né, junto ao próprio governo do estado em muitos concursos, junto aos municípios, e que nós entendíamos, né, que o mundo estaria evoluindo. Até eu estava citando um exemplo a ele, olha, se nós pegarmos alguém que morreu há 100 anos atrás e ele voltasse hoje para uma cozinha de qualquer residência, ele iria perguntar, isso aqui é um fogão a gás? Iria perguntar, isto é um micro-ondas, isto é uma batedeira? Ele não iria conhecer, isto é uma geladeira? Não iria conhecer nenhum dos equipamentos, né, que há 100 anos atrás não existia e que para ele era tudo novidade. Mas se ele nascesse há 100 anos atrás, dentro de uma sala de aula, ele iria ver o quadro negro com giz lá para nós escrevermos. Não havia mudado muito a nossa educação, não. Então, se estamos usando a questão dos meios mediáticos, que é a melhor aula que pode ser gravada, a melhor experiência de laboratório, no momento que me proponham a aprender, eu vou aprender muito mais, e é eu que tenho que aprender, é a pessoa que tem que aprender, né? Então, ensino, seria importante Santa Catarina ser pioneira para que outros estados vejam e não possa acontecer. Ele só olhou para mim e respondeu, ô Grando, não esqueça que eu fui ministro da Ciência e Tecnologia. Imediatamente ele mandou buscar e sancionou a lei, e essa é a homenagem que também faço ao companheiro que não está mais entre nós, Luiz Henrique. Tá? Mas eu não vou perder um costume que todo professor adquire com o tempo, de algumas histórias que eu entendo ser importantes, que na vida podem nos modificar. Uma delas, eu estava numa delegação oficial, né, em Tóquio, buscando recursos para o saneamento, e naquela época muito se falava na questão do aquecimento global, a questão realmente do metano, como pode influenciar, que é 21 vezes mais potente que o dióxido de carbono, no aquecimento global. E fomos conhecer o Museu da Liberdade em Hiroshima. Aí chegamos lá naquela sala de entrada,
magnífica, bonita, uma maquete imensa, mostrando o que era Hiroshima antes da explosão da bomba atômica. E sobre essa maquete, que estava cobrida com uma cúpula de vidro, quem for lá vai ver, tinha uma bola vermelha. Aí alguém perguntou: o que é aquela bola vermelha? Aí o outro respondeu: é porque o Japão tem o sol na sua bandeira como símbolo. Aí o que estava nos acompanhando ficou muito bravo. Disse: não, essa bola vermelha está ali colocada na maquete, porque ela representa 532 metros de altura, e ela foi feita para explodir nessa altura, para matar o máximo de pessoas. Olha onde a humanidade chegou através do conhecimento da ciência. Porque se a bomba explodisse mais baixa ou mais alta, não mataria o número máximo possível. Então, onde o conhecimento humano chegou? E por que nós falamos isso? Porque em 1950, o prefeito de Hiroshima, no seu ideal, e não se sabia naquele momento que a humanidade sofreria as consequências primeiros da radioatividade e que aquilo provocaria no ser humano. Lembre-se que o DNA só foi desvendado em 1959. E ele chamou uma reunião de todos os países, apoiado pela recém-Nações Unidas, e tiveram presente 80 representantes de países, onde pela primeira vez se falou na palavra não proliferação nuclear, que seria hoje a palavra da moda, mobilidade. E naquela época se criou esse termo, mas naquela época não tinha ONG, né? O mundo estava dividido, bipolar, numa corrida armamentista, numa corrida de espionagem, na questão de tecnologia. As bolsas de valores apostavam nas empresas que produziam armas. Os orçamentos dos países, o maior orçamento era na produção de armas. E ali se criou o primeiro embrião, onde setores da igreja, setores intelectuais, o próprio Einstein dizia: olha, isso é tão grave que como vai ser a terceira guerra mundial, nós não sabemos, mas a quarta vai ser de arco e flecha, significa o fim da humanidade. O mundo em tensão, que ia ter, né, a questão dessa corrida armamentista, levaria à terceira guerra mundial. O mundo temendo isso, os conflitos, e as Nações Unidas trabalhando, levando essa ideia desse prefeito de Hiroshima, apoiado, como eu falei, por grupo de igrejas, intelectuais, alguns setores de esquerda, e não havia ONG, não havia rede social que você pudesse divulgar isso e se comunicar com todo mundo, tá? E foi indo até que em 1995, Riga e Gorbachev, dois opostos, sentaram e assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Ganharam o Prêmio Nobel da Paz corretamente e justamente. Todos os países levaram para os seus congressos e aprovaram a não proliferação de armas nucleares. Então, aqueles países que tinham bomba atômica ficou com aquele número e começou-se o desarmamento das ogivas, dos foguetes intercontinentais, abandonaram aquela ideia de guerra nas estrelas, que seria a guerra lá fora no universo. Tá? E ninguém mais fala em terceira guerra mundial, e a nova geração vem crescendo dentro de outras perspectivas, né? Então isso mostra o papel das Nações Unidas, e é importante porque ela começou a trabalhar na construção de uma agência, a IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, que regula e fiscaliza todos os setores que a energia atômica pode se produzir na medicina, né, efeitos comparáveis na análise, nos exames, pode produzir a energia elétrica, né, de forma correta, que podemos precisar, mas não para produzir os elementos radioativos. Criou um grupo, como é a vigilância sanitária, vai hoje num restaurante ou em qualquer lugar, bar, e ver o que está correto ou não, o que pode e não pode. Então são 1.200 cientistas credenciados, né, com imunidades diplomáticas, que em qualquer lugar do mundo eles podem chegar, verificar se aquela produção da energia atômica está correta e não produzindo elementos para se fabricar armas. Só 2 países não assinaram o Tratado de Proliferação Nuclear e não aprovaram em seu Congresso. Que é o quê? Irã,
está aceitando agora, e o caso da Coreia do Norte. Então veja como o mundo está mudando. Eu falo isso porque cada vez mais vamos trabalhar com leis universais. E uma das coisas que ficaram nessa corrida armamentista foi que se explodisse uma bomba neste lugar e neste outro lugar, como é que as pessoas iriam se comunicar? E aí é que veio a internet, que era um dispositivo dessa corrida armamentista, que seria usado quando as bombas explodissem, para que aqueles sobreviventes pudessem entrar em contato. Depois veio também o próprio GPS, que hoje é um sistema de referência que nós temos em todos os nossos celulares. E eu falo isso porque isso também está ligado, para encerrar, com uma segunda história. Nós estávamos descendo em Montreal, no encontro da COP12 naquela época, se não me engano, e de repente nós vemos pelos corredores a fotografia, né, da questão do Catarina. Eu digo, mas por que está aqui essa questão do furacão Catarina? Catarina? Eu pergunto, mas é de Santa Catarina? E na época eu era presidente da Fátima, e o governador me ligou assim, vem urgente porque a NASA detectou que poderá estar vindo um furacão para Santa Catarina. Mas por que estavam as fotos em todos os corredores? Porque aquilo foi considerado o primeiro evento extremo até então que a humanidade tinha detectado. Poderia ter ocorrido antes, outro evento extremo. Hoje já se tornou uma linguagem um pouco comum, eventos extremos. É que não poderia o furacão estar vindo no sul, no meridional. O furacão só se forma lá nos trópicos. O que está acontecendo com o mundo? E por pouco nós escapamos de consequência maior. Mas ele foi acompanhado e fotografado. Nesse mesmo encontro em Montreal, 300 mil pessoas, não era 200 mil pessoas da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, era 300 mil pessoas que haviam morrido, se estimava e se estima até hoje, por um tsunami. E o que as Nações Unidas poderiam fazer? Que era um encontro, né, da questão das mudanças climáticas, patrocinado pelas Nações Unidas, e foi um exemplo de um evento extremo, da questão que poderia estar relacionado com a questão ambiental. E realmente tomou-se uma decisão e as Nações Unidas cumpriu através de um acordo mundial, instalando via satélite com boias no Pacífico e outros mares. E hoje nós temos um sistema que vai por telefone celular, porque o Oriente e outras regiões primeiro teve o telefone celular do que o outro a fio, né? E hoje se avisa antecipadamente. Se naquele tsunami, 15 minutos antes ou meia hora antes, as pessoas tivessem sido avisadas, não morreria tanto, quiçá não morreria ninguém. Hoje já se sabe, qualquer ameaça de um vulcão, de uma explosão que possa provocar ondas, o tsunami, já há um dispositivo nos nossos mares ligado aos satélites, que são mais de 400, que circula a nossa órbita, e gostaria de dizer e chamar a atenção que o satélite vê melhor do que nossos olhos humanos. Quem quiser aprender sobre o ninho, entra na questão do site da NASA e vai ver que está ocorrendo sobre o ninho, que o nosso olho humano não vê, mas os satélites estão vendo. Então, todas essas questões das mudanças climáticas é uma homenagem que nós temos que aguardar, que o mundo está mudando e para melhor. Nós temos que reconhecer isso, e essa é a nossa função como educadores, ou com a educação de qualquer forma, ou qualquer tipo, temos que lutar para isso, e que a semana que vem começa a COP21 em Paris, que vai estar presente mais de 140 chefes de Estado e mais de 40 mil participantes, onde o mundo sim já está chegando num consenso de uma nova lei mundial, como é a não proliferação nuclear, como é o protocolo de Kyoto, e virá uma nova lei para que nós façamos todas as defensas de que a nossa temperatura não aumente mais do que 2 graus centígrados, para que não haja mais extremos ocorrendo no mundo e nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. E de certeza vamos trabalhar, nós que queremos fazer a educação, com 2 palavras, prevenção e mitigação.
São duas palavras que vão ter que estar presentes em todas as áreas e atividades nossas, sejam sociais, intelectuais ou de conhecimento técnico. É uma tarefa para todos nós, onde podemos, através da prevenção e mitigação, fazer com que o aquecimento global não provoque os eventos extremos. E por fim, no atual mundo que nós vivemos, nós temos que conhecer a realidade se queremos transformar ou mudar. Mas o evento de Paris e tantos outros eventos da questão do terrorismo, temos que nós separarmos, tá, da visão desse foquismo, desse comportamento que tem que ser condenado por todos, inclusive pelos próprios, né, islâmicos estão condenando, e eu que eu quero chamar a atenção como homem de ciência. Já na Idade Média, se não fosse o islamismo, nós não teríamos a álgebra, ou seja, não teríamos a matemática, álgebra. Nós não teríamos algoritmo, ou seja, não teríamos a informática. Não teríamos a matemática, não teríamos a informática. Como é que eu vou fazer um computador funcionar, um sistema, se eu não tenho o algoritmo? E não teríamos os alcalis, ou seja, a química. Portanto, nós sabemos da importância dessa cultura, dessa religião na contribuição da humanidade. E com ela temos que nos aliar. Essa é a mensagem de agradecer, porque a homenagem à Unicef, nos homenagear por fazer uma lei como defensor do EAD, eu acredito na ciência, na tecnologia, no aproveitamento disso, na democratização desse conhecimento, para que todos possam ter um curso superior, né, de qualidade, e se provou. Né? Como eu disse, o governador não deixou nem eu dizer que o Mandela se formou para o ensino à distância, porque ele já disse, eu fui ministro da Ciência e Tecnologia, como é que eu vou poder ser contra, e o meu Estado ainda discriminando? Então, isso são verdades históricas que eu passo aos senhores para que conheçam, que há muitas pessoas lutando, e temos aí muita gente que vai se formar e vai ter um futuro melhor. E eu quero dizer uma coisa, nós só damos aula para quem sabe mais do que nós. Guarde bem isso. Nossos filhos vão saber mais do que nós. Meus alunos, que já estão doutorados, se formando, sabem muito mais do que eu, que fui professor. Então, nós só damos aulas para quem sabe mais do que nós. Esperamos que os nossos filhos saibam que os filhos deles, os nossos netos, também vão saber mais do que ele. É uma geração transferindo o conhecimento para outra geração. Por isso que o mundo está melhorando. E temos que aproveitar esse nosso conhecimento para que o mundo aconteça. Muito obrigado.